Vamos tentar ajudar o nosso irmão Geraldo Moraes, né? Vamos tentar ajudar. Por que o Evangelho Eterno, a palavra Evangelho Eterno, só aparece uma vez em toda a Bíblia? Geraldo Moraes, preste atenção. Por que o Evangelho Eterno só aparece uma vez na Bíblia? Diferentemente do Evangelho que Jesus pregava, diferentemente do Evangelho que os discípulos pregavam, diferentemente do Evangelho que Paulo pregava, Evangelho Eterno só aparece uma vez. Por quê, meu querido irmão Geraldo? Deixe de ser cabeça de camarão, deixe esse birimbau de lado que está te fazendo mal. O birimbau está te fazendo mal. Você entendeu? Deixa isso para lá. Olha aqui. Em Apocalipse 14, versículo 6, olha o tempo verbal, vi depois outro anjo que voava no meio do céu. É o texto da Bíblia de Jerusalém 2002. Com um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então o evangelho eterno é para todos. O evangelho de Jesus era para os judeus, o de Paulo para os gentios, e quando ele se tornou eterno, ele é para todos. E por que essa palavra eterno só aparece aqui? Porque antes não tinha ainda sido estabelecido o reino de Deus. Evangelho significa boas notícias do reino de Deus. Estava próximo nos dias de Jesus e de Paulo. Quando chegou aqui, graças a Apocalipse capítulo 1, versículo 10, o qual o senhor não entendeu ainda, né, Geraldo Moraes? O senhor fala que o Apocalipse 1:10 é sábado, porque João era judeu. Apocalipse 1:10 foi o grande dia do Senhor, que durou metade de um tempo, metade de uma semana, 1260 dias, 3 anos, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Foi de 66 a metade do ano 70. Então, durante esse período do dia do Senhor, do julgamento de Cristo, é que o Evangelho se tornou eterno. Por quê? Porque o reino de Cristo foi estabelecido. Olha aqui, ó. Apocalipse 11, versículo 15 ao 17. Olha aqui. E o sétimo anjo tocou a sétima trombeta. Houve então fortes vozes no céu clamando, aspas, a realeza do mundo passou agora para o nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Você entende? Porque até então o reino pertencia a Moisés, ao acusador. Versículo 16. E os 24 anciãos, os 12 patriarcas das 12 tribos, e os 12 discípulos espirituais, que estão sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se e adoraram Deus, dizendo, 17, nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e aquele que era, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. O Deus Todo-Poderoso era Cristo, era o Alfa e o Ômega. Ele passou a reinar, o reino passou a ser dele. Por isso, irmão Geraldo, cabeça de minhoca, passou a ser um evangelho eterno. Por isso que aqui João estava falando em Apocalipse 14, dessa forma que está desse jeito aqui, olha aqui. Apocalipse 14, esse tablet coisa, deve ser praga. Olha aqui, Apocalipse 14, 6. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Porque o evangelho de Jesus tinha se cumprido, o evangelho de Paulo tinha se cumprido, tinha se tornado, então, eterno. Graças ao quê? A profecia, graças à palavra que Jesus havia dito, que Cristo havia dito a João. Porque durante todo o dia do Senhor, dos 3 anos e meio que aconteceu, de 66 a metade do ano de 70, foi espiritual. O grande dia do Senhor, o juízo contra a nação de Israel, contra a mulher vestida de sol, contra a grande prostituta da nação de Israel, durou 3 anos e meio. Então aqui, no versículo 7 de Apocalipse 10, disse assim, pelo contrário, nos dias em que se ouvir o sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, então o mistério de Deus estará consumado, conforme ele anunciou aos seus servos os profetas. Qual foi o mistério, o grande mistério anunciado? Por Daniel, por Jesus, pelos discípulos, por Paulo. Não foi que o reino de Deus estava próximo? Então, quando a sétima trombeta foi tocada,
o mistério chamado Evangelho, o mistério chamado Reino de Deus, se cumpriu. Por isso que ele se tornou eterno. Por isso que somente nos 66 livros da Bíblia encontra-se somente um nome, uma vez, Evangelho eterno, Evangelho perpétuo, Evangelho que nunca se acabará, porque foi consumado, foi estabelecido o reino de Cristo. Tá bom? Aprendeu mais uma? Geraldinho, Moraizinho, menininho do Sarapuí. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Um beijo no coração, um abraço, até mais, tchau, tchau.